Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, eu estava lendo essa passagem, aquilo queimou meu coração e eu queria trazer essa meditação para você nessa manhã. Olha o que está escrito no livro 1 Crônicas, no capítulo 13, do versículo 5 a 12. Diz a palavra do Senhor: Davi reuniu todo Israel, desde Sião, no Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, foi a Abalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, Uzá e Aiô. Conduziam aquela carroça e Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com liras, com tamborins, com símbolos e trombetas. Quando eles chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali, diante de Deus. Davi ficou muito irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Sabe, essa passagem é muito, muito impressionante. E nós precisamos entender o texto dentro do contexto. Por que tudo isso aconteceu? Davi, até aquele momento, ainda não havia sido ungido rei sobre todo Israel. Apenas a tribo de Judá, mas Israel ainda não tinha chamado para fazer aquela unidade, para que ele fosse rei sobre todas as tribos. E aí nós estamos vendo, enquanto nós estamos lendo essa passagem, quando ele é chamado, convidado para ser rei de todos, o ato dele, a ação dele: vamos trazer a arca. Nós não temos nos beneficiado com ela como nós deveríamos. Na época de Saul, nós não pudemos ter essa arca. Então você está lendo aí, no meio de nós ele queria a arca porque ela representava a presença de Deus. Era isso que ele estava querendo dizer. Davi amava Deus, você sabe disso. A Bíblia diz que ele foi chamado um homem segundo o seu coração, e ele foi ungido muito jovem, muito cedo. Ele já sabia, foi ungido como rei, mas ele ficou esperando, aguardando quando seria o cumprimento de tudo isso. E agora que Saul é morto, agora que o povo está reconhecendo que Davi é o rei, nós estamos vendo então que de repente Davi, neste momento, ele fala: o que eu quero é trazer a arca para o nosso meio. E aí eu parei e falei: que coisa maravilhosa, que coisa linda. Ele amava a Deus acima de tudo. Mas o que Davi não estava ainda entendendo é como ele poderia amar a Deus e não obedecer ao que estava escrito na palavra. Deus já havia dado ordem dizendo que as pessoas que teriam que tocar na arca seriam apenas os levitas. Havia uma maneira correta de carregar, de andar com ela. Elas eram sustentadas com 2 varões que estariam sendo segurados pelos homens certos. Davi simplesmente, naquela vontade de ter Deus por perto, ele simplesmente coloca aquela arca, ele coloca, diz a Bíblia, e foi até de uma maneira linda, porque ele colocou numa carroça nova, estava tudo certinho, e pegou 2 homens para cuidar da arca. Mas na hora que aquele animal, ele tropeça, Uzá, com a maior das boas intenções, ele põe a mão na arca para que ela não caia. E sabe, querido, é aí que está o problema. Muitas vezes a gente ama Deus, a gente crê em Deus, mas a gente quer fazer do nosso jeito sem fazer de como está escrito. A vontade de agradar estava totalmente certa, mas a maneira como ele deveria fazer foi o que ele achava que era o certo. E isso me faz pensar em quantos de nós que conhecemos a Deus, que cremos a Deus e que achamos que nós estamos agradando a Deus, mas nós não estamos fazendo com o que está escrito da maneira correta. E foi isso, quando eu paro para ler o que ele fala,
Diz a Bíblia que ele teve medo de Deus. Essa palavra é temor de Deus. Esse primeiro ato, onde ele viu a manifestação da ira de Deus, gerou nele um temor, que a partir daquele momento ele começa a fazer a pergunta certa: como é que eu poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Como é que eu vou querer viver com Deus, não de acordo com o que eu acho que está certo, com aquilo que vai fazer o meu bem, a minha felicidade, mas de acordo com a maneira como Deus já preparou e já disse que seria. Está escrito, é a maior profecia, está escrito. Tudo o que eu e você precisamos saber já está escrito. Nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar, não resta dúvida. E eu creio na sinceridade de coração de muitos queridos que falam: eu amo a Deus, amam, mas não obedecem. E não obedece de várias maneiras. Não precisa não obedecer nisso ou naquilo, não obedece. Simplesmente eu amo a Deus, eu sou crente, eu sou cristão, mas eu faço do jeito que eu quero. Essa passagem é uma meditação para você colocar no seu coração e gerar em você, essa é a minha oração, gerar em você temor, porque nós temos que amá-lo sem sombra de dúvida, mas nós temos que viver para ele, da maneira dele, como ele falou, o que ele fala que é certo. É isso que está dizendo essa palavra, é isso que nós podemos entender. Esse evento que aconteceu no início do reinado de Davi gerou temor. E muitas vezes Deus tem feito na nossa vida, nós podemos ter até boa intenção, mas em seguida vem alguma maneira, um trabalhar de Deus, e nós precisamos entender que Ele pode estar permitindo algumas coisas para que eu e você aprendamos. Não é ter medo de Deus, Ele é muito bravo. Não, queridos, é caminharmos de acordo com o que está escrito, é caminharmos de acordo com o que a palavra de Deus diz. Quando você está dizendo, vendo isso, o que acontece? A arca representava o quê? Presença de Deus. Hoje ele habita dentro de você. E como ele habitando dentro de você, eu e você vamos fazer as mesmas e velhas coisas que nós sempre fizemos. Vamos falar da maneira errada, vamos agir da maneira errada. Mas eu acho que é assim. Não é o que está escrito na palavra de Deus. Então a minha oração é que nesta manhã, por esta passagem que foi lida aqui, você tenha temor, dependência, submissão a ele, a sua palavra, tenha humildade para reconhecer que você tem agido errado. Davi teve, ele ficou bravo, ele sabia que, mas no fundo ele sabia que quem pisou na bola foi ele que pediu para trazer a arca, e foi ele que não foi buscar Deus para saber como deveria ser feito. Muitas vezes nós estamos recebendo, colhendo ações das nossas vidas, da nossa escolha errada, e nós precisamos pedir: Senhor, nos ajuda a viver para te agradar da maneira certa. E você? O que Deus tem te ensinado quando muitas vezes Ele te fala um não? É uma meditação. É você começar esse dia na presença dEle, querendo mais dEle. Você o ama realmente, mas você tem agido de acordo com o que Ele diz, o que Ele quer, como está escrito? Vamos orar? Pai amado e querido, essa meditação, Senhor, gera em mim um temor muito grande, Pai. Nós devemos não apenas nos preocupar com o exterior, nós temos que ver o nosso interior, nós temos que ver como nós estamos agindo, o que nós estamos falando, como nós estamos fazendo. A parte externa pode estar sendo tão boa, as pessoas olham, nossa, que maravilha. Não, Senhor, nós queremos fazer não apenas o externo, mas o nosso desejo, o nosso interior é te servir, é te agradar, é viver para ti de acordo com a tua palavra. Então não nos deixa, Senhor, enganar no sentido de parecer, nós amamos, mas nós não estamos agindo como o Senhor quer que nós possamos agir no dia a dia, agir da maneira correta, caminhar contigo. Então, Pai, nesta oração, eu te peço, doce Espírito, fala com cada um que está ouvindo e traz a vontade, traz a revelação, se há alguma coisa que está fora da vontade de Deus para a vida deste querido, desta irmã. Pai, em nome de Jesus, gera em nós, Pai, amor, com certeza, cada vez mais. Nós não queremos esfriar este amor, mas nós queremos este amor e caminhar na obediência, porque não queremos ouvir, Pai, de maneira alguma,
Mas, Senhor, em Teu nome nós curamos, nós salvamos, nós profetizamos, nós libertamos. Afasta de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. O que Deus tem preparado para a tua vida é grande, mas caminha naquilo que Ele estiver revelando para você na palavra dEle. Amém? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.